Deus abençoe, irmãos. Bom, vamos ler mais uma vez aqui em Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Grande Pai, estamos carentes mais uma vez desta bênção da palavra, mesmo reconhecendo que a palavra pertence a um povo que o Senhor tem escolhido, pois este povo é a palavra do dia, que possamos nos fortalecer nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. O sonido da trombeta. Cada mensagem que Deus manda no seu dia é para dar força ao povo naquele dia, naquela era. Você tem uma força hoje que as outras eras não tiveram. E eles tiveram uma força que hoje nós não temos. Se for preciso usar, então usaremos. Mas eles tiveram no seu dia uma palavra e até um animal que os representava naquele dia. O primeiro animal, o leão, representando a palavra original, no tempo de Paulo. Os demais, por mais que vive a palavra, eles não têm o poder daquele leão daquele dia. Porque aquele dia foi dado o poder da palavra para eles viverem sustentados pela palavra daquele dia, primitiva. Hoje nós olhamos e dizemos, eu creio no que Paulo pregou. Mas nos dias de Paulo, ele deixou escrito estas coisas para nós fundamentarmos lá. Mas Paulo estava fundamentado em Cristo, nos profetas, nos patriarcas. Então eles encontravam uma força para poder vencer a tentação daquele dia. Que Deus nos dê graça para nos revestirmos da força para vencer a tentação do nosso dia. Você sabe que esse espírito do tempo em que vivemos, lesbianismo e os demais, isto tem vindo desde o tempo de Noé, do tempo de Ló. Homossexualismo, isto é antigo, mas nunca operou tão forte quando no tempo de Sodoma e agora no fim dos tempos. Quando estas coisas acontecem, Deus tem enviado à terra também um espírito de poder para a igreja,
para vencer aquilo. Então, vamos ver se o povo desse tempo tem uma palavra capaz para vencer o que os sodomitas não venceram. O que o povo dos dias de Noé não conseguiu vencer. Você sabe que até na arca o casamento estava misto. O irmão Brana diz que a semente da serpente passou na arca através das mulheres. Não podia passar através dos homens. Então passou através das mulheres. Por isso, mesmo de Noé para cá, a semente é misturada. Você encontra homens e mulheres revestidos desta mistura, porque passou pela arca. Se passasse pela arca só a família de Noé e não tivesse nada da semente da serpente, então não poderia ter as manifestações que vemos no mundo hoje. Homossexualismo. Não podia haver. Por quê? Porque lá atrás não havia. Houve, neste espaço de tempo, da serpente. Depois, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram-nas por esposa. E aí começou a mistura. E tem estado até agora. É um mundo misto. Por isso até a igreja, ela é mista. E Deus está apurando a igreja. Os filhos de Deus são apurados para que possa ficar neles só a natureza divina e não a natureza da perdição que houve no tempo de Noé, no tempo de Ló. É para isso que vem a mensagem do Filho do Homem. Ele vem para poder mudar nossa maneira de ver, nossa maneira de crer. E a mensagem do Filho do Homem só poderia entrar em cena quando a era da igreja tivesse terminado. Eu não vou falar muito sobre isso, mas se há necessidade de mexer um pouquinho na Laodiceia, terminou e não terminou. Ela terminou porque a palavra tinha que ser revelada. Ela terminou porque o Filho do Homem tinha que manifestar. E o Filho do Homem não podia manifestar se as eras não terminassem. Então nós temos na mensagem do irmão Brana tudo isto bem claro. E o irmão Brana diz que a era pentecostal foi a era de Laodiceia, uma era morna, não é quente, quer dizer, não tem a palavra completa, mas também não é fria, não tem a palavra só do mundo, ela é mista, ela tem tomado parte de Deus e parte do mundo, do homem, da mentalidade humana, e aí formou uma era morna, que pela Bíblia Deus vomitou ela da sua boca. E a boca de Deus é quem? O profeta. É o profeta que é a palavra do dia, é a boca de Deus. Então a era de Laodiceia, o pentecostalismo, está vomitado da boca de Deus. Nós nunca estivemos na boca de Deus, diz o profeta. A Bíblia diz que nós estamos na palma de suas mãos, mas nunca na boca de Deus. Mas o tempo em que vivemos, há esta mistura na igreja,
Por isso você toma um crente que ele pode começar quente e depois mornar. E ele tem que saber que quando ele morna, ele é lançado da boca de Deus. Ele é lançado fora da mensagem do profeta. Quando ele morna. Porque Deus não tolera, não suporta o crente morno. Ele diz, se você fosse frio, eu poderia te tolerar. Mas você não é nem frio nem quente. E porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então a boca de Deus no dia é um profeta. Há uma pergunta que é bom a gente ir ajudando as pessoas. Quando que a era terminou? Por que a era tinha que terminar? A era tinha que terminar para que o Filho do Homem entrasse em cena. A lei tinha que terminar para que o Filho do Homem, Jesus Cristo, entrasse em cena. A era da igreja, nesse espaço de 7 eras, tinha que terminar para que o Filho do Homem, outra vez, nós temos o Filho do Homem no amanhecer, Jesus Cristo, com o nome de Deus, e o Filho do Homem no entardecer, Jesus Cristo, com um novo nome de Deus. Por isso a era tinha que terminar. Porque Deus tinha que ter um novo nome. Se a era não termina, você fica dentro da era, dentro das 7 eras, você está num período de intercessão, num período da graça, e Deus não pode entrar em cena com a manifestação da revelação para te mostrar o novo nome, para que você veja o novo nome manifestado. Novo nome não é apenas um nome, é uma manifestação. O nome não é apenas um nome, Jesus, é a manifestação de Deus em carne. O novo nome não é apenas dizer é um novo nome, não, é a manifestação outra vez de Deus em carne. A primeira vez que Deus manifestou em carne, trouxe o nome, e a segunda vez trouxe o novo nome. A primeira vez, a lei tinha que terminar para que a graça entrasse em cena, e a segunda vez, a graça tinha que terminar para que a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do Filho do Homem, entrasse em cena outra vez. Então você vê uma era vigente aí fora, quando você vê direito dos povos, e você pode ver em você mesmo, quando você luta pelo seu próprio direito. É por isso que o irmão Brana, pregando a mensagem, o sinal, ele diz que o cristão verdadeiro não tem nenhum direito. Ele é como o cordeiro, que ele vendeu seus direitos para possuir a Cristo unicamente. Então ele não tem direito. Quando você encontra esta era vencida, você pode ver o próximo passo. A era de Laodiceia acabou. Por quê? Porque o Filho do Homem entrou em cena. Se não tivéssemos o ministério do Filho do Homem, que é uma manifestação em carne para trazer para nós um novo nome, que é o mistério escondido dentro das 7 eras e está dentro do Apocalipse 2:17 e 3:12. Então está dentro do Apocalipse este mistério, e tinha que ser revelado, mas não podia ser revelado enquanto a era não terminasse. Por isso o irmão Brana tinha a revelação e não podia pregar aquela revelação a um indivíduo, informar um indivíduo
daquela revelação. Ele apenas deixou isto para nós em mensagens, para que pudéssemos, ao estudar, perceber. Você não lê ele dizendo, eu sou o Filho do Homem, mas você encontra ele dizendo, eu sou um Filho do Homem. Por que um Filho do Homem? Porque é um profeta. Porque ele não é o Filho do Homem, porque ele não é Jesus Cristo. Porque ele é um Filho do Homem, porque ele é a manifestação do Filho do Homem num Filho do Homem, certo? O Filho do Homem é uma carne onde Deus, o Filho do Homem, entra em cena. Você tem que encontrar Deus numa carne, isto é, Filho do Homem, quando Deus está numa carne. Irmão Branham chega a esclarecer também que Jesus Cristo, em seu dia, era o Filho do Homem, mas Filho de Deus é Cristo na igreja. Quando? Depois que o Filho do Homem foi embora. Aí entrou Filho de Deus, Cristo na igreja, Deus operando na igreja. Tudo é feito de uma forma correta. Mas você tem que ver isto, 108, hoje tem se cumprido essa escritura. Agora, Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja, na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. Então, você vê a manifestação, não só da operação do mal, dos sodomitas, mas a operação de Deus como Filho do Homem. Mas a era teve que terminar. Isso é para o povo de Deus. Por isso que lá fora, todo mundo busca seu direito. Laodiceia já quer dizer direito dos povos. Então você não pode lutar contra o direito das pessoas. Todo mundo tem direito. A pessoa mata e tem direito a um advogado para o defender. Isso em todo tempo. Mas na nossa era, a coisa se agravou mais ainda. Porque tudo tem direito. Até o seu filho, que apanhava, tem o direito de reclamar. E acabar pondo um pai na cadeia. Se o pai, ao invés de bater apenas, ele fez algo pior com a criança. Porque se for pela Bíblia, você vai consertá-lo com vara. Logo eles vê o sinal das varas e condena os pais. Mas é a Bíblia quem diz para ele fazer aquilo, de uma forma certa. Agora você pensa bem, um pai batendo no filho de vara em cima dos rins. Está errado. Você viu? Dar varada no rosto. Está errado. Então a forma de correção sempre tem o seu lugar. Por isso, quando você olha na Bíblia, a Bíblia está informando para nós tudo. Ela informa até o lugar de nós podermos bater nos filhos, que não precisa nem falar para você. Tem um lugar próprio para aquilo, para aquele fim. Quando nós ficamos grandes, o polícia não faz isso não. O polícia não pega o cacetete e vem no bumbum do grande. Não, já vai no lombo. Entende? Ele já desce no lombo. Por quê? Porque passou o nosso tempo de ser corrigido com as varinhas no bumbum. Agora, se deixou para a polícia, é o cacetete no lombo. E sem dó. Por isso é bom informar, ensinar a criança, falar com ela, palestrar com ela, ao invés de deixar para o futuro o polícia fazer aquilo que não é certo nem você fazer, quanto mais um policial.
Eu gosto de ver essas coisas quando termina um tempo e começa outro. Terminou o tempo de escravo, entrou o tempo de graça para Israel. Caminhar no deserto, ter tudo de graça, ter maná do céu de graça, ter água da fonte de graça. Tudo era graça. Quando eles eram picados pela serpente, eles tinham o doutor Moisés ali, para poder lhes informar que tem um sinal de graça que viria futuramente. E ele colocou uma serpente na haste, para que os mordidos pela serpente olhassem para aquela serpente na haste, de bronze, onde o pecado de Israel, a incredulidade deles, havia sido julgada e fosse curado. Assim, o profeta Isaías diz que nós olhamos para ele também. Paulo veio e informou para olhar para o autor e consumador da fé. Mas é sinais que vêm desde o Velho Testamento para você ser curado. Um período de bênção, de graça para Israel. Não precisava trabalhar, tinha o que comer. Só andar no deserto. Se para, planta, você não sabe que hora que aquela nuvem dá uma tremida que vai sair de cima do arraial. Quando aquela coluna de fogo à noite, tem que ter o arauto ali para olhar aquelas coisas. Diz, olha, moveu a coluna de fogo, temos que ir embora. Então Deus era responsável pelo povo. E Deus dava pão para eles, pão do céu. Deus dava carne para eles. Você já pensou bem o que é reunir codornize para tratar de 2 milhões de gente? Só Deus. E ele reunia as codornas por todo lado e jogava tudo no acampamento de Israel. De graça. Esse era o período de Israel. E deveriam ser agradecidos, mas não foram. Logo vem o juízo sobre eles. Eles têm que pagar o preço. Tem que vir uma lei sobre eles. Aí veio Cristo e trouxe graça outra vez para eles. Eles rejeitaram Cristo outra vez. Eles rejeitaram a pedra que os seguia no deserto. Eles rejeitaram o Cristo verdadeiro. Quando Cristo veio, você pensa que o povo gentil não tem feito a mesma coisa? Tem rejeitado Cristo. Desde quando Cristo veio, saiu dos judeus, rejeitado pelo seu povo, passou para os gentios. Os gentios passaram a rejeitá-lo também. E Deus, com paciência, 2000 anos. Israel rejeitou a Cristo e Cristo, com paciência, 40 anos. No deserto, tratando deles ainda. Tratando de um povo obstinado, mau. E ele tratava daquele povo. Você vê a mesma coisa agora. 2 milênios gentil. Tem rejeitado a palavra da forma que ela foi dada no dia de Pentecostes, quando ela foi dada no Calvário. Eles foram rejeitando, tiraram um Deus e colocaram 3. Fizeram de Pai, Filho e Espírito Santo uma trindade de 3 pessoas distintas. Não puderam ver que Pai, Filho e Espírito Santo estava operando na única pessoa. O Filho do Homem era a revelação da única pessoa de Deus manifestada em carne naqueles dias de Jesus. Por isso que agora, no entardecer, o Filho do Homem, outra vez,
é a única manifestação de Deus em carne, para que nós possamos ver Deus em carne como Israel viu. Agora o irmão Brana falou disso. Israel viu e crucificou Deus em carne no físico. Os gentios viram a mesma coisa. E crucificou também Deus em carne. Desta feita não foi no físico, foi na palavra, na revelação. Eles rejeitaram a revelação. E você tem que guardar a revelação de selos, dos trovões, do novo nome, não podia vir dentro das eras da igreja. Dentro das eras da igreja, você tinha que usufruir do período da graça de Deus, te dando graça, te dando perdão, te dando misericórdia. Mas quando isso termina, que o Cordeiro sai do trono e toma o livro em Apocalipse 10, 1, e desce para a terra, 10, de 1 a 7, ele está fazendo um outro trabalho, é um outro ministério. Ele não está descendo com graça, ele está descendo com revelação. Graça já tinha, e o povo não deu valor. É assim, quando Jesus veio, eles esperaram que Jesus descesse com lei. Lei eles já tinham. Jesus desceu com graça. Agora, quando o Filho do Homem vier, eles pensavam assim: Jesus vai vir com graça. Não, graça nós já tínhamos. Aí o Filho do Homem veio com revelação. Sempre é algo novo que Deus está dando ao finalizar o antigo trabalho, o antigo movimento. Se não finaliza a lei, você não tem a graça. Não aboliu a lei, mas finalizou a lei. Você não tinha que ouvir agora a lei, você tinha que ouvir a graça. Você já encontra em Mateus 17, a lei está representada em Moisés, os profetas, a justiça divina, representada em Elias, e a graça, representada em Cristo. Eles queriam Moisés, mas agora era a graça. Pedro, não tendo a revelação, naquele dia, ao descer do monte, ele diz: mestre, é bom ficarmos aqui. É bom ficarmos nesse monte. Vamos fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma para o Senhor. Já quis fazer divisão. Mas o que Deus falou? Veio uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Não era para ouvir Moisés, não era para ouvir os profetas, a justiça, porque eles tiveram Moisés, tiveram os profetas, mas agora era para ouvir o Filho, a graça, a ele ouvir. As pessoas sempre querem escutar o anterior. O anterior eles não deram ouvido. Eles querem ficar com o anterior. Eles não deram ouvido. Deus já levanta outro. Eles queriam Moisés. Deus estava no Filho. Mas Deus não estava em Moisés. Esteve em Moisés. Agora estava no Filho. Depois estava na igreja primitiva. Depois esteve nas 7 eras. Deus não está mais nas 7 eras. Elas terminaram. A era terminou para que Deus pudesse manifestar a nós com algo maior do que a graça. Mas tem coisa maior que a graça? Você tem a graça, mas não sabe do novo nome. Você tem a graça, mas não sabe dos 7 selos. Você tem a graça, mas não sabe dos 7 trovões. Então o que tem que terminar? Terminar a era da graça, 7 eras, 7 períodos,
perfeito, completo, terminou. Ao terminar, a finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem manifestaria de novo, da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. Então agora você não está vivendo nem nos dias da revelação. Irmão, vamos ser corretos. No dia da graça, no dia da lei, não podia receber a graça. Deus deu em sombra a graça no deserto para eles. Tudo de graça. O profeta Moisés, diz o profeta, com aquela pastinha, a maletinha. O que nós temos que fazer, Moisés? Quanto vale? Essa promessa é de graça. Era o doutor Moisés, tudo de graça. Mas aquilo estava dizendo que viria ainda a graça manifestada em carne. E os judeus rejeitaram aquela graça outra vez. E Deus passou a graça para os gentios. Você pode ver que o espaço de tempo que nós temos vivido, 7 eras da igreja, é um espaço de graça. Todo mundo chega e recebe. Quanto paga? Nada. É de graça. Bom, mas já não pagava antes, mas na graça, aí que não paga direito. Você tem direito daquilo. Você tem direito da saúde. 7 eras da igreja, eu tenho direito da salvação, tenho direito da saúde, tenho direito do meu perdão. Você teve o direito, Deus te deu esse direito de graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, de orações, de gritarias, para que ninguém se glorie. Não vem por movimento nosso, é graça. Você tem uma salvação de graça. Para ser salvo, a mulher não teria que deixar o cabelo crescer para ser salva. Ela tinha que crer, porque praticamente, crendo, ela deixaria seu cabelo crescer. Isso é graça, não tem que fazer nada. Mas quando eles estavam com a graça na mão, mataram a graça, que era Jesus Cristo, querendo a lei. Nós somos filhos de Abraão, nós cremos em Moisés, e eles tinham que ouvir Jesus falar para eles que eles não criam nada em Moisés, que Moisés falou dele, e eles não perceberam. Aí Deus estava introduzindo a era da graça, e eles rejeitaram. Nós aceitamos. Quando nós aceitamos, você pode ver que estávamos dentro. Jesus estava dentro. O que é 7 eras da igreja? O irmão Brando diz, como a semente da fruta fica no meio da fruta, assim Cristo esteve andando no meio das 7 eras da igreja. Dentro das 7 eras da igreja, Cristo no meio da igreja, operando, perdoando, tendo misericórdia, mas avisando, vai chegar uma hora que o Cordeiro deixará o trono, haverá uma hora que o 7º selo será aberto, e é nos dias da abertura do 7º selo, é que o Cordeiro sai do trono, não é do primeiro. O primeiro selo, quando soou o primeiro selo, o Cordeiro não saiu do trono. Ele não podia sair do trono. Era na primeira era da igreja, o 2º selo, 3º selo, 4º selo. Ele não podia sair do trono. Mas quando ele vem sair do trono, no 7º selo, quando tudo já cumpriu, todo o período da graça já completou. O 7 é o completo, completou o período da graça. Aí Deus traz outro 7 para nós, novo nome. Completa um 7 e nos dá outro. Completa 7 eras e nos dá 7 letras no seu novo nome. BRANHAM. Amém?
Então, é o espaço de tempo que o mundo está perdendo hoje. Perdendo por quê? Eles estão querendo graça e Deus está dando revelação. Eles querem a graça, mas a graça já foi dada. Você tem que receber agora a revelação. Você quer a lei já tinha sido dada por Moisés. Mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Você quer agora a graça? Já foi dada por Jesus Cristo. Mas a revelação, ninguém tinha dado. É algo que você recebe. É outra graça, outra qualidade de graça que eu tenho, é de poder ver a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, que a graça salvadora, pelo sangue de Jesus Cristo, não podia me dar essa revelação. Tinha que esperar terminar as eras. E ao terminar as eras, Deus então traz para nós esta revelação. O Cordeiro sai do trono, o Filho do Homem se manifesta. E aí você tem que conhecer o novo nome. Você sabe que Jesus nasceu e ninguém sabia qual era o nome de Deus. Mas se eles acompanhassem a Escritura, se eles acompanhassem o anjo que falou para Maria, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Mateus 1:20 em diante. Eles não acompanharam isso, e o seu nome será Jesus. Agora, meus irmãos, nós não temos que ter outro anjo para falar conosco, senão Brana. E o novo nome? Aí ele vem e mostra para nós. Sabe o que é BRANHAM? Irmão Liveio. Naquela carta ao irmão Liveio, parágrafo 28 e 29. Sabe o que significa? Perfeito. Perfeição. Era a mesma coisa. Você diz, mas se eu escutasse aquele anjo, como Maria escutou, o anjo falando para ela, salve agraciada, o Senhor é contigo, porque este santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Se eu ouvisse Não, eu ouvi uma voz superior. Nós estamos aqui num tempo, querendo ouvir a voz de anjos lá atrás, de Gabriel, de Miguel, lá atrás, quando Deus já veio em carne, através do 7º anjo, e revelou o seu novo nome. Era como dizer, vocês não sabiam, e o seu novo nome será Abram. Por quê? Porque revelará o seu povo o que eles não sabiam. O seu novo nome lá, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo judeu. Mas aqui, ele não podia repetir isso outra vez. Eles querem que repete outra vez. Ele não podia repetir, mas aqui ele tinha que dizer para nós, e o seu novo nome é Bram, porque revelará o seu povo o que eles não souberam dos acontecimentos durante 7 eras da igreja. É Bram que faria isto, um novo nome para vocês. Mas as pessoas querem ouvir um anjo do céu, enquanto que esse anjo já desceu para a terra. O anjo veio do céu como um anjo forte e desceu, pisou no mar com o pé direito, que é entre povos, e com o pé esquerdo em terra, que é se materializando na América do Norte. E quando chegou ali, bradou, o tempo acabou. Que tempo? O tempo das eras, o tempo de Laodiceia, o tempo da graça. Terminou. O que Deus está dando, algo maior, algo melhor para você. Eles queriam a lei, mas Deus estava dando algo melhor, que é a graça. Eles querem a graça, mas eles usufruíram da graça 2 milênios, sem dar o mínimo valor para esta graça. E Deus vem e diz, eu te dou a revelação.
agora é tempo da revelação. E Deus pega e dá a revelação. Nós não temos que nos preocupar. Deixa o povo na Laodiceia morna, lutando por seus direitos. Mas eu quero Cristo fora da igreja, do jeito que Ele está aqui. Ó. Porque Ele não está diferente. Ele está do jeito que a Bíblia diz. Eis que estou à porta e bato. Se essa igreja estivesse com a porta fechada e alguém batesse lá fora, ele não podia estar dentro, gente. Eis que estou à porta e bato. É assim que a igreja de Laodiceia estava quando Deus veio como Filho do Homem para manifestar seu novo nome. Eis que estou à porta e bato. A porta da era de Laodiceia. Jesus já não estava mais dentro da fruta. Em todas as eras, ele é a semente centralizada na fruta. Mas quando termina as eras, você vai ver que ele terminou do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, isso é tratando com o indivíduo, se alguém ouvir a minha voz. Agora você tem que entender uma coisa, o único que ouviu a voz de Deus foi o profeta. Se alguém ouvir a minha voz. Não é bom isso aqui? Oh, vamos na simplicidade, deixa eu repetir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ele está falando com quem? Alguém, se alguém, não é se muita gente não, se alguém ouvir a minha voz, o que é a minha voz? É a palavra, é a promessa do dia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com? É engraçado. E com ele cearei, com ele, me perdoe, com ele cearei. As pessoas não percebem isto. Com quem foi que Jesus ceou? Ele estava na porta de Laodiceia, batendo na porta. Quem foi que saiu fora de Laodiceia, que ceou com ele? E com ele cearei. E ele comigo. A palavra é para uma pessoa, irmãos. Olha, o próximo versículo. Ao que vencer. É ele. Ao que vencer. É o profeta do dia. É aquele que venceu. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Não é um monte de gente que vai sentar com Jesus no seu trono, não. É aquele que vencer. Quem foi que pôde cear com Jesus? Fora de Laodiceia. Saiu de Laodiceia. Brana. E agora? A coisa continua. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Eu posso dizer para vocês, nós todos estamos assentados nesse trono com Jesus Cristo, mas não somos nós, é Brana. Porque Brana nos representa ali. Aquele que vencer, ao que vencer, lhe concederei. Foi concedido a ele, porque ele venceu. Foi concedido ao profeta, porque ele venceu, a sentar-se com Jesus no seu trono. Foi concedido a Jesus vencer para sentar com o Pai, no trono do Pai. Mas agora, quando a era termina, foi concedido ao irmão Brana, ao vencedor da era, ao que saiu fora de Laodiceia. Foi concedido a ele assentar
com Jesus no seu trono. Não é com Jesus no trono do Pai, não. É com Jesus no seu trono. O trono de Jesus é esta revelação. O trono de Jesus é perfeito. Se o trono do Pai veio com 7, o trono do Filho está com 7. Aonde que ele está sentado? Assentar-se comigo no meu trono. Isso é posição de vencedor. Isso não é uma cadeira de descanso para nós velhos, não. Isso é posição em Cristo. Assentar no trono é posição em Cristo. É estar assentado com Jesus no seu trono, não no trono do Pai. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que ele está dizendo? A experiência que eu tenho de um vencedor e me assentei com meu Pai no trono dele, este vencedor da 7ª era, ele vem e assenta comigo no meu trono. É onde nós estamos hoje. Na revelação. Isto é lugar, isto é posição. Isto é algo elevado. Não é cadeira de descanso, não. Tem que pensar um trono, um velho cansado, que nem eu, assim, ó. A cadeira de balanço, né? Quando ele vai ficando velho. Não, o trono que Jesus está falando aqui é trono de vencedor. Por quê? Porque ele já ceou com este vencedor. Ele ouviu, saiu de Laodiceia, ceou com Jesus. Jesus ceou com Brana. Cear é comer a palavra do dia. Se você não aprende a cear comendo a palavra do dia, a mensagem do dia. Por isso que hoje não estamos lá nos Estados Unidos, onde o vencedor manifestou, mas estamos fora dos Estados Unidos. Nós temos recebido a sua palavra, porque o vencedor que assentou com Jesus no seu trono, nós cremos nele, esse Jesus com novo nome. Por isso ele chama Bran, 7 letras, tem o seu nome, nome de perfeição. Agora, nome de graça é 5. Jesus, graça, fight em inglês, é 5, mas o nome de perfeição é Bran, é 7. B-R-A-N-H-A-M. Amém. Fora de Laodiceia. Não dentro. Dentro você não tem os mistérios revelados. Dentro você tem a graça de 7 eras. Fora você tem os mistérios revelados que não tem quem está dentro de Laodiceia. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos descansar nossa alma na sua palavra, nesta revelação que o Senhor não manifestou apenas uma vez como Filho do Homem, porque senão o Senhor só teria o nome, mas o Senhor diz que manifestaria, conforme São Lucas 17, 26 a 30, o Senhor manifestaria nos últimos dias como Filho do Homem outra vez, porque o Senhor teria agora o novo nome. Obrigado por esta luz, por esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Filho, porque estás ajoelhado, quero eu falar contigo. Porque estás chorando aos meus pés, tenho contemplado a tua dor. Vem desesperado ao meu encontro,
dizendo: Senhor, não consegui. As lutas são tão grandes que estou pensando em desistir. Meu filho, tu já leste a minha história, tudo que passei por ti. Fui cuspido e humilhado, fui zombado e criticado, eu tudo sofri. Até mesmo meus amigos tão queridos, todos me deixaram só. Tudo isso eu sofri, não foi em vão. Eu fiz tudo pra não te deixar só. Filho, sei que as lutas são muito grandes, mas sem mim é impossível. As lágrimas que rolam em teu rosto fazem quebrantar meu coração. Não temas, ó meu filho tão querido, tua vida está em minhas mãos. Eu tenho uma palavra pra te dar que vai consolar teu coração. Meu filho, eu já fui um carpinteiro, eu também já fui cordeiro no lugar de intercessão. Eu estava lá no trono para interceder por ti, mas agora levantei, estou em teu coração. E todos os mistérios escondidos estavam nos 7 selos, te dei a revelação. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão.